O tema da nossa palavra hoje são as consolações de Deus, tendo como base o conforto que Deus traz para a alma do homem. Sabendo este homem que ele não vive apenas de pão, mas ele tem uma alma nutritiva que se alimenta de promessas, e promessas que partem do coração de Deus para o coração do homem, este homem que foi criado à sua imagem e semelhança, e que necessita ser nutrido na sua dimensão existencial, visto que se temos que cuidar muito, não é da aparência, mas daquilo que é muito mais importante em nós. Porque a Bíblia fala que se teu espírito se mostrar frouxo no tempo da angústia, tuas forças serão nulas. Ou seja, a disposição ela tem que ser interna, ela tem que vir da alma, do espírito, da presença de Deus. E conforto significa bem-estar. Consolação é um lenitivo, é um alívio que Deus dá para a alma. Ou seja, ele nos leva a uma conformidade, às vezes com situações que não podem ser alteradas. Ele ressignifica, ele nos dá uma resignação. Na resignação, podemos ver as pessoas sobrepondo as suas privações, as suas necessidades, pobrezas, o seu sofrimento. Agora, como podemos perceber junto muita prova de tribulação, muita privação, com um abundante gozo, uma profunda paz, um consolo, um bem-estar, diante daquilo que muitos julgam ser fundamental para o sentido da vida, enquanto que outros conseguem eliminar e viver de uma maneira muito mais saudável, mesmo privados. Jesus pôde dar poder àqueles que podiam se alegrar com ele e ser consolado por ele, mesmo que estivesse passando por tribulação. E Jesus pôde fazer isso porque ele mesmo afirmou na palavra, em João 16:33. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Digo isso para que em mim vocês encontrem a paz, a verdadeira paz que vocês precisam. Por isso eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Ela não é circunstancial, ela não é de momento, dentro de um contexto favorável. Essa paz é o encontro da alma nutritiva, a alma que se alimenta, a alma que se aproxima do seu Criador, da alma que se aproxima daquele que soprou o fôlego da vida. Essa alma que se alegra, como o salmista diz, o meu espírito se alegra em Deus, como Maria. Mas a crise atual tem produzido no homem, neste final, nesse início de terceiro milênio, um homem que vive no escuro, apagado, apesar de ser o século das luzes, da tecnologia, da informática, do raciocínio lógico, talvez do clímax do raciocínio, da aparente sabedoria humana dentro do avanço tecnológico, em que cada dia algo novo surge. O homem moderno, ele mergulha no mistério do átomo, mas é incapaz de perceber as agruras do seu coração. O homem vive numa caverna, experimenta a pior crise existencial hoje, angustiado, fingindo ser feliz, buscando prazer sobre prazer, overdose e se destruindo, se sentindo inútil para suprir a sua necessidade existencial e tentando convencer-se a si mesmo de que é feliz, empobrecendo a sua própria vida e deixando a sua alma ressequida. O vazio interior lhe incomoda, clama por dentro, este homem se angustia. Tudo isso está presente nesse início de terceiro milênio, porque o homem está ignorando o seu Criador, aquele que é a causa de todas as coisas.
tudo que apresenta-se para o homem parece que é uma pompa, uma tecnologia futurista que vai resolver o problema do homem. E novos conceitos estão surgindo. Nós temos hoje terminologias, verbetes que já fazem parte de rede social em que as pessoas se expressam deixando uma imagem de que estão felizes. Mas, na verdade, aquilo está relativo a uma imagem que a pessoa quer vender dela, pública. Mas no seu interior, ela está chorando. Muita surpresa nos reservará no campo também teológico. Não apenas no científico e, sobretudo, no ético, campo ético da vida. E aqueles que entendem quem é Jesus e a sua história e sabem qual foi o significado da sua vinda, essa pessoa deve estar se preparando, porque a maior necessidade será sempre do consolo de Deus, o conforto de Deus. Foi, é e sempre será a maior necessidade do homem. Será sempre a maior necessidade do homem. O homem necessita ser consolado por Deus. Nada, ninguém consegue consolar uma alma aflita. Reconhecendo, admitindo esta necessidade e anelando e buscando oportunidade, indo atrás, invocando, fazendo o investimento correto. Davi, ele fez isso. Davi não ocultou a si mesmo a sua necessidade e nem desconheceu a sua crise existencial. Teve um momento em que ele disse assim, olha, eu me lembrava de Deus e me perturbava. A minha alma recusava ser consolada. Conforme o grau de sofrimento, de atrito interno que esse homem carrega, é produzido um transtorno com um prejuízo muito grande, porque ele não consegue identificar uma crise real, ele não consegue setoriar, ele não consegue nem clamar, ele nem pode perceber a condição em que sua alma se encontra. O salmista não, ele investigou, ele tirou conclusão, ele reconheceu o seu estado de miséria, mas ele percebeu e disse, a minha alma tem sede de Deus, mas do Deus vivo. Semelhante a Davi, nós conhecemos José do Egito também, que viveu uma experiência dramática porque foi vendido como escravo de forma injusta, foi esquecido numa cadeia. Nós temos também pessoas que precisaram do consolo de Deus e Deus estava presente, mas mesmo assim sofreram. Moisés, por várias vezes, se encontrou em situação desesperadora entre os egípcios e o Mar Vermelho, na falta de comida no deserto e de água também, quando o povo murmurava e reclamava com ele. Jó, quando perdeu todas as coisas, os bens, os filhos, e o abandono da própria mulher, quando disse para ele blasfemar e esquecer-se de Deus. Davi várias vezes sentiu-se desamparado, desolado, mas ele sabia que o Senhor era o pastor dele. Jesus era o pastor, ele buscou o consolo nele. Jesus, o próprio Jesus, foi abandonado pelos discípulos no Getsêmani. Abandonado literalmente. Sofreu zombaria, muito sofrimento, se angustiou profundamente. Temos outros seguidores de Jesus que passaram por experiências também tremendas, mas experimentaram o conforto de Deus, o consolo de Deus. Paulo enfrentou resistência à sua autoridade, na sua melhor das intenções em edificar a igreja, em que ele deu a sua própria vida no sentido de sacrifício, de luta. As aflições que eram produzidas por aquela igreja, aquelas igrejas que ele pregou, anunciou e intercedia, ele sofreu junto com aquela igreja, mas muitas das vezes não teve o seu ministério reconhecido. E por fim nós temos lá em Apocalipse, João exilado por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Mas aí vem a riqueza da consolação de Deus, as promessas de Deus, elas nos consolam. Então, entrando no terceiro milênio, é necessário um profundo conhecimento das promessas de Deus.
a fé se alimenta de promessas. Tudo mais é crença. É confiança num conjunto de fatores favoráveis, regido por leis, por regras. Quando entro no ônibus e eu acredito que chegarei para onde estou indo, aquele motorista ele é objeto de uma confiança, de uma crença de que ele é habilitado, ele é reconhecido para cumprir aquela missão. Isso não é fé. Isso é uma crença. Agora, a fé é em promessas. O caráter de Deus é enaltecido pelo cumprimento de todas as promessas que ele fez ao seu povo. O salmista afirmou no Salmo 142:3: quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conhece a minha vereda, conhece o meu caminho. Deus conhece o teu caminho, talvez atribulado. E pode ser que nesses momentos de tribulação ele esteja carregando você. É de suma importância que cada pessoa busque sua própria experiência com Deus, alimentando a sua alma através de uma viva esperança, e não viva pela fé dos outros. Quando nós temos lá no Velho Testamento, quando eles citavam o nome do Pai, o Deus de Abraão, estava trazendo à memória que este Deus que foi fiel a Abraão seria fiel a ele também. Você tem que ter a sua fé pessoal própria, uma propriedade sua exclusiva, porque você crê e descansa na consolação de Deus. Deus nunca deixou de conhecer o sofrimento do seu povo, conforme Êxodo 3:7. A Bíblia nos fala que Deus diz: tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o clamor e conheço o seu sofrimento. Você não está abandonado em hipótese alguma. José do Egito não foi abandonado. Deus estava cumprindo intencionalmente um plano na vida daquele homem que seria uma bênção na história do povo de Deus. Moisés, a misericórdia e a graça de Deus sempre esteve com Moisés. Ele foi guiado por Deus e guiou um povo numeroso pelo deserto em busca de um cumprimento de promessa que Deus havia dado a ele. Jó não foi abandonado, mas ele afirmou com toda a convicção em Jó 19:25-27, eu sei que meu Redentor vive e finalmente aparecerá na terra. Eu sei que mais tarde, vestido com um novo corpo, estarei na presença de Deus. Sim, eu verei Deus face a face. Ninguém vai me falar sobre ele. Eu verei. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele. Oh, como desejo que esse dia chegue logo. É o desejo da alma do homem, é conhecer o seu Criador. Jesus foi confortado pelos anjos quando estava vivendo uma angústia profunda, precoce, antecipando uma morte que ele já vislumbrava, cumprindo o plano de salvação lá na cruz. Paulo conhecia tantas consolações de Deus que concluiu: estou preparado para tudo. Em nós mesmos, ele disse, em mim eu tenho sentenciado a morte, porém creio naquele que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. João foi de uma forma magnífica arrebatado e confortado com as promessas de Deus lá em Apocalipse. Todos estes viveram na promessa e por crer e morreram na promessa, segundo Hebreus 11:39. E todos esses, embora tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançou a promessa porque Deus tinha preparado algo melhor acerca de nós. Concluindo então, vivemos um novo tempo, mudanças bruscas, repentinas, ameaças imprevisíveis, conflitos, guerra, fome, peste. A mídia projeta talvez um referencial positivo que não é real, um referencial humano, uma imagem para vender produtos. Ela implanta conceitos e valores, formando consumidores insaciáveis, mas que não encontram o consolo, a paz. E a cada semestre, novas tecnologias, novos acessórios são lançados no mercado, na indústria da beleza. Aqueles que temos hoje como avançados já estão ultrapassados. E a alma ressequida, amargurada, porque a consolação por meio de
bens de posse do ter não configura a verdadeira realização de uma alma nutritiva. Enquanto as transformações se processam, estamos entrando pelos portais do terceiro milênio, com as mesmas necessidades daqueles que nos precederam. Jesus continua a convidar: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O salmista realça também: muita paz tem aqueles que amam a Deus, muito consolo tem aqueles que amam a Deus. O maior consolo vem de Deus. Esta paz é proveniente de uma viva esperança presente em nosso coração. Esta paz, este conforto, essas consolações nos favorece, nos compensa diante dos desafios da vida, das agruras, do descaso que temos diante, às vezes, do abandono daqueles que deveriam reconhecer o quanto fomos importantes em suas vidas. Diante dos desafios da vida, a promessa é essa: o Senhor guiará vocês para sempre, mesmo em situações difíceis. Ele dará força e alegria. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Isaías 58, nós temos isso escrito, 11. No terceiro milênio, nessa entrada, esses umbrais abertos, nossa fé será mais provada ainda. A Bíblia está se cumprindo, expectativas e alegria para os que aguardam a volta gloriosa de Jesus. É algo maravilhoso. Porém, a dor e lamentação para aqueles que vivem como se nunca viesse o juízo final e como se Deus não existisse. Mas a tua alma necessita das consolações de Deus, que só podem acontecer se alimentando nas promessas de Deus.